Por isso, vai mudando a história do teu povo. Senhor, meu Pai, aqueles que estão sofrendo, sentimental, Senhor, meu Pai, cada família, Senhor, meu Pai, os jovens, toma, Senhor, meu Pai, esse lar, porque a família pretende o Senhor, meu Pai, nesta manhã, meu Pai. Eu acredito, Pai, abre o céu, abre a missão, glória a Deus. Missionária Angelina, venha orar para consagrar estas águas que cada um poderá levar. Tem 12, aquele que necessitar crer, ter fé que curará, poderão tirar as águas aqui, né? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu peço licença, Pai, para entrar na Tua presença, Pai. Ah, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, venha consagrar estas águas, Pai, que estão aqui no altar, Senhor. Ah, meu Deus, cada um, Senhor, que levar esta água, Pai, vai ser curado, vai ser liberto, Senhor. Se tiver algum vício, Pai, a hora que tomar esta água, Pai, será liberto em nome de Jesus, Pai. Porque é o Senhor que está consagrando, Pai. O Senhor que está consagrando estas águas, Pai, para levar cura, Senhor. Quem tiver uma enfermidade, Pai, que tomar esta água, vai ser curada em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, abençoa, Pai, cada água, Senhor, que está neste altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. Missionária Esther, venha à frente, por favor. Missionária Esther. Irmão Valdir, a irmã missionária Esther vai orar pela sua vida. E você continua desse jeito, cuidando. Continue a servir o Senhor como você está servindo. Glória a Deus, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus seja louvado, amém? Estenda suas mãos sobre a vida dele, amém? Senhor Deus amado, Pai querido, nessa manhã, Senhor, estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. Pai, eu venho diante de Ti, decanta Labassúbia, apresentar a vida do Teu filho, Pai. Eu não conheço ele, mas o Senhor conhece o coração, conhece os pensamentos, os propósitos. Senhor, abençoa ele nesta hora, Pai. Derrama a Tua unção sobre ele, decanta Labassúbia, dá fortaleza, sabedoria, Senhor Jesus, sobre a vida dele, a paciência, Senhor Jesus, opera sobre ele os Teus milagres, as Tuas maravilhas, Senhor. Vai derramando sobre ele, Pai. Derrama, Senhor, Teu Espírito Santo. Decanta Labassúbia, Pai amado, vai revestindo ele com o Teu poder, Senhor, nesta hora. Vai tocando, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés dele, Senhor. Ah, Jesus, se tiver alguma enfermidade oculta, Senhor, que venha bater retirada agora, Senhor. Eu apresento, Senhor, a vida espiritual, ministerial, a vida familiar, Senhor, meu Pai. Coloco diante do Teu altar nesta manhã, Senhor Jesus. Toma ele com o Teu poder, Senhor. Resplandece a Tua glória sobre a vida dele, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, Senhor, sobre a vida dele nesta hora. É que eu venho te pedir, Senhor, te agradecer. Abençoa ele em nome de Jesus. Amém? Palmas para o Senhor. Glória a Deus. A irmã Janaína vai contar uma grande bênção. E Janaína, né? Pode ser em 2 minutos, né, irmã? Eu estou apertado ao meu horário. Pai Senhor, depois quando eu cheguei, o pastor veio e perguntou sobre meu filho, que estava ali, se eu já tinha apresentado ele. Para a glória do Senhor, eu não nasci em berço cristão, mas os meus filhos sim. E ele falou que via o Espírito Santo no menino. E eu contei para ele, eu contei uma parte, mas eu vou contar inteira agora. Eu contei, quando eu engravidei do Heitor, o Vinícius, que é o meu mais velho, tinha uma cirurgia marcada. E o inimigo, ele é tão assim que ele falou pra mim: Deus está te dando um porque vai tirar outro. Na mesma hora eu repreendi, eu falei assim: Deus não é Deus para dar porque ele vai tirar. Ele dá e dá dobrado. Eu, uma mulher que fui diagnosticada que eu não poderia ter filhos, eu tive 2, para a honra e glória do nome de Jesus. E quando eu não queria esse nome Heitor, quem quiser era o meu marido. E Jesus falou para mim, falou assim: minha filha, o nome foi eu que escolhi.
vá buscar o significado. E Heitor é aquele que retém o inimigo. E quando eu saí da maternidade com esse menino, eu ganhei ele lá na Zona Leste, lá em São Mateus. A maternidade é atrás do terminal São Mateus e é uma rua morta, não passa ninguém, é só para maternidade. Quando eu acabei de colocar ele no carro, veio um senhor bem velhinho e falou para mim assim: aqui vai o anjo do Senhor. E quando eu olhei para o meu marido, que eu olhei de novo na janela do carro, não tinha ninguém. E meu marido também escutou. E quando nós olhamos na rua, a rua é plana, mas não tinha ninguém. E eu não lembro o caminho, porque eu vim no Espírito Santo de São Mateus, eu moro aqui em Vaz de Lima, que Deus falando comigo. E eu vejo Deus em todos os sentidos dos meus filhos, que é Ele operando na minha vida. Irmãs, nós, mulheres, eu ouvi falando com minhas companheiras de guerra ali, que o Satanás, ele vai tocar em nós mesmos, é na família, nós somos a base da família. E nós temos que estar revestida do poder para que o inimigo não toque na nossa família. Os nossos maridos, como o pastor falou que os homens estão devagar, eles dependem do nosso joelho. Os nossos filhos dependem do nosso joelho. Não é hora de parar, é hora de prosseguir. Eu agradeço a oportunidade. E entendendo o horário, eu quero agradecer àqueles que fizeram oportunidade, muitas vezes não dá tempo. Melhor do que não querer oportunidade. Mas agora a missionária Cristiane vai falar de umas coisas que muitos crentes não querem, né? Cristãos não querem ajudar a obra. Mas nós temos que falar e orar para que Deus abra os vossos corações para ajudar nas obras. Venha falar sobre as ofertas, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, maravilhoso Senhor. Amém, igreja, salve os nossos presentes de novo com a paz do Senhor Jesus, amém? Nessa manhã, amém? Bom, como está falando sobre ofertas no altar do Senhor, né? Porque a casa do Senhor, ela requer bastante melhorias, né? A gente está aqui num lugar onde não existe energia e a gente traz, graças ao Senhor e graças aos pastores, a gente consegue ter um gerador de energia, mas ele usa muita gasolina, né, para gerar energia daqui. Tem água, tem um cafezinho que a gente faz aqui para honra e glória do nome do Senhor, copos descartáveis, né? Então tem muita coisa aqui para a casa do Senhor. E a gente está aqui, irmãos, para honra e glória do nome do Senhor, se unindo para fazer uma melhoria maior aqui na casa do Senhor ainda. A gente quer mudar tudo aqui, deixar bem organizado mesmo, a nossa vontade, do nosso coração, deixar muito bonito aqui essa tenda, a explosão de milagres. Porque aqui, igreja, não é que assim, irmã, mas precisa ter último, não, nada disso. Mas a casa do Senhor tem que estar arrumadinha, tem que estar agradável para receber os irmãos, entende? Tá? Pra gente se sentir confortável aqui, né, igreja? Porque assim, ó, 2 cultos na semana, mas acontece tantos milagres aqui, igreja. Tanta gente vem aqui e conta testemunho. Ah, eu vim aqui, o meu filho ficou salvo, o meu filho saiu da droga. Esses dias a gente recebeu um testemunho, né, pastor Pedroso, das águas. A irmã levou a água dentro do hospital para a menininha que estava internada de 5 anos. Estava sofrendo uma coisa no corpo, não foi, evangelista? Na hora, depois de 2 dias, a menina tinha recebido alta, igreja. Então, assim, é muita bênção que é contada aqui. Então, a gente precisa estar aqui fortalecendo essa casa, deixando ela bem agradável para receber os irmãos com muita alegria nesse lugar. Então, a gente conta com os irmãos, com a ajuda dos irmãos, amém, igreja? A gente precisa, a casa do Senhor precisa, tá? Não é obrigação, é você fazer aquilo que o Senhor tocar no seu coração. Não é valor, é aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Porque assim, ó, na palavra de Deus, conta da viúva pobre. Ela tinha 2 moedinhas. Não era isso, igreja? Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela foi a maior ofertista naquele dia. E Jesus olhou pra ela e falou, aquela mulher deu tudo o que ela tinha. Mas por quê? Deixa eu explicar pra vocês. Quando você ganha um salário mínimo,
Se você dá em cima 10% para o Senhor, que é da Bíblia, para o Senhor, em cima de um salário mínimo, você vai dar. E o dia que o Senhor te colocar em mais, será que você vai dar para o Senhor aquilo que Ele te deu a mais? Porque quem provê no nosso lar é o Senhor. Quem provê o alimento, quem provê a nossa saúde, quem provê o nosso levantar, nosso deitar, a nossa família está protegida, quem que é a igreja? É o Senhor. É o Senhor quem provê tudo isso. Se hoje você levantou é porque o Senhor permitiu. Se hoje você está aqui é porque o Senhor permitiu. Porque tem muita gente que não conseguiu levantar da cama hoje. Não levantou, igreja. Então, dá glória a Deus nessa manhã para a tua vida. Olha para o seu irmão do seu lado e fala obrigada por você estar aqui. Eu estou muito feliz por cada um de vocês aqui. É muita alegria estar com vocês aqui nessa manhã. Glorificando, exaltando o nome do Senhor. E quando Jesus olhou para ela, falou assim, olha o exemplo dessa mulher. Ela deu tudo, sabe por quê, igreja? Não é você dar tudo, é você confiar, dar e confiar que no outro dia o Senhor vai prover no seu lar. E aquela mulher, ela confiou, ela deu as 2 moedinhas e tinha gente lá, igreja, que deu muito mais que ela. Mas qual que é a diferença, Cristiane? É porque as pessoas lá deu o que sobrava e ela deu tudo que ela tinha. Então ela confiou, Senhor, eu estou dando tudo que eu tenho. E eu sei que amanhã o Senhor vai prover no meu lar. Porque Deus é Deus do ouro, da prata. Quem confia nessa manhã? Eu sei que a provisão no meu lar, tudo que eu como, eu agradeço ao Senhor. Quando eu faço compra, eu oro em cima. Eu e meu esposo, nós oramos em cima da compra e falo, Senhor, vem de ti isso aqui. A gente vai colocar no armário, mas o Senhor quem está abençoando para entrar cada coisa dentro do meu lar. Então faça isso, porque às vezes a gente vai almoçar. Eu participei de vários almoços na minha família. Gente, eu tenho um costume muito grande mesmo. Depois que eu me converti, tudo eu oro. E aí eu oro, Senhor, obrigada pelo almoço. E eu vejo as pessoas são cristãs e não agradecem ao Senhor pelo almoço. Faça isso pelo almoço, pela janta, pelo pãozinho, pelo seu levantar, pelo banho quente. Porque tem gente que não tem banho para tomar. Então agradeça ao Senhor. Porque assim, ó, tem gente que só pede. Mas esquece totalmente de agradecer ao Senhor por aquilo que já tem. Então agradeça ao Senhor por aquilo que você já tem. Sabe por quê? Quando o Senhor, antes que você imaginar, o Senhor já vai ter provido na sua vida aquilo que você precisa. Amém, igreja? Nesse momento, vamos levantar um clamor pelos ofertantes nessa manhã. Não importa o seu valor, tá? Não importa, Deus não está vendo isso, Deus está vendo o seu coração. A entrega primeiro tem que ser do coração e depois o valor, porque para o Senhor tudo, Ele vê o nosso coração, nosso sentimento, Ele vê o que a gente pode dar, o que a gente não pode não dar. Amém, igreja? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro a Ti, Senhor, juntamente com a Tua igreja em concordância, agradecendo, Senhor, primeiramente por nós estarmos aqui, de pé, levantado da minha cama, Senhor, e juntamente com seus filhos nessa manhã. Pai, muito obrigada por essa manhã, Jesus está aqui. Senhor, eu quero demonstrar enorme gratidão, porque eu sei que todos os dias o Senhor provê no meu lar, na minha casa e na casa dos irmãos. Senhor, se nós comemos hoje é porque o Senhor permitiu. Se nós vamos ter alimento amanhã, o Senhor vai prover. Pai, gratidão por tudo. Ah, Deus, gratidão por não gastar com remédio, não estar no hospital, não estar entubado, não estar desenganado pela medicina, não estar com câncer em fase terminal. Gratidão, Pai, pela vida, por esse sol, pelo ar que estamos respirando, por essa tenda, explosão de milagres. Obrigada, Senhor, por tudo nessa manhã, Pai. Fica conosco, Senhor, até o final do culto. Fala conosco na palavra, nos enche de Ti nessa manhã. E abençoa o celeiro dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Quem está desempregado, que consiga emprego. Senhor, que está precisando de alguma necessidade, Senhor, que o Senhor provê na vida dos seus filhos, Senhor. Quem está precisando de saúde, que seja provido nessa manhã, Senhor. Para honra e glória do nome do Senhor. Amém, igreja? Amém. A irmã vai adorar o Senhor? Amém? Aí, quando a irmã estiver adorando, vocês trazem, tá? Amém? Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bendito. Amém. Vamos acabar no Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com o hino da nossa alma. Estou muito feliz essa manhã, estar aqui pela primeira vez. Né? Glória a Deus, porque já senti a presença do Senhor neste lugar. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão.
meu mandar, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir, a dor que perturba minha alma, ó, peço-te, vem a mim, de ondas do mal que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir, as ondas atendem ao seu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar, o meu coração goza calma, que não poderá findar, fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, eleva o Senhor, Rei do céu e mar, pois todos ouvem ao seu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Agradeço a Irmã Giovana, eu estou pensando aqui em contratado, e quem vai pagar para a senhora vai ser um Deus lá no céu. Porque precisamos cantores dessa coisa maravilhosa aqui. Eu tenho uma coisa para falar a vocês. Aquele paralítico que ficou 38 anos ali, eu acho que foi falta de respeito dos outros irmãos, porque ele estava na frente, era hora de deixar ele ir. Aqui nós temos mais que 12 pessoas. Eu tenho 12 águas que, dependendo da sua fé, vai curar. Os necessitados vêm a mim, né? Agora aqui, venham, tirem essas águas aqui. Amém? Amém. Não vão tirar. Pastor Fabrício, se levante e venha, que o senhor vai orar pelo nosso pastor Nunes, que vai trazer a palavra. Amém?
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar aqui. Peço que os irmãos se levantem, estenda sua mão sobre a vida do pastor Nunes, que ele possa hoje ser agraciado, que o Espírito Santo possa falar hoje através dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui está o seu filho, Pai. Que o Senhor venha tomar ele nas suas mãos, venha usar ele de um modo maravilhoso, sobrenatural. Que ele possa trazer essa mensagem que entre nos nossos corações e que nós possamos estar levando essa palavra para nossos lares e aplicando na vida dos nossos filhos, Pai. Porque os jovens desse mundo, Pai, estão meio conturbados, estão passando por momentos difíceis, Senhor, que estão passando pela aprovação, porque o inimigo tem dito para eles que não é bom estudar, que não é bom buscar a palavra. Estão dizendo essas coisas para os nossos jovens, Pai. Mas que a gente, através dessa palavra que o Senhor vai agora manifestar, através do teu servo, Pai, possa levar essa palavra e a gente possa transmitir a tua palavra, porque o Senhor falou que era para a gente ensinar os nossos filhos, os nossos netos e os filhos dos nossos filhos. Que essa palavra vá de geração a geração e que essa geração possa ser eleita, Pai. Essa geração, porque está caída, Pai. O inimigo tem jogado eles no chão. Eu estou com meu filho ali, Pai, na Fundação Casa, porque errou. Mas eu sei que o Senhor vai ajudar, que o Senhor vai transformar. Eu falei com a advogada dele, mas ela falou que não tinha esperança, que lidar muito com esses jovens, mas esses jovens não mudam. Mas eu creio que o Senhor pode mudar, assim como mudou na minha vida, Pai, como mudou a vida desse Cipriano, Pai, que foi dito aqui hoje, que o pastor pregou, porque esse homem ele era um homem perverso, um homem de magia negra, um homem que fazia bruxaria, mas esse homem também teve um encontro contigo, Pai, e foi liberto e foi transformado. Então que essa palavra seja de transformação na nossa vida, na vida dos nossos filhos. É o que eu te peço agora, Pai, derrama a tua unção sobre a vida do teu filho e usa ele em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Toma para eles. A paz do Senhor para Senhor Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós vamos meditar aqui numa mensagem que está lá no livro de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 35. Vamos meditar nessa mensagem. Glória a Jesus. Deus é tão maravilhoso. Sinta a presença dele aqui. Não sei se você consegue sentir. Eu sinto a presença de Deus no ambiente. O Senhor decidiu, aqui o Senhor tomou uma decisão. Ele decidiu ir do outro lado. E eu tenho certeza, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus vai de encontro a alguns lares aqui hoje. E a decisão dele, você não está vendo dele, mas Deus está decidindo entrar em algumas casas hoje. Só Deus sabe o sofrimento. Tem hora, Marcos 4, 35. Porque tem pessoas que tem pessoas que a gente lê a história desse homem, irmãos, desse endemoniado gadareno, que se cortava com telha e fazia tanta coisa, e ia para o cemitério, subia os montes gritando, e Jesus escutou. Jesus tem um ouvido tão sensível que você nem percebe. Ele ouviu o homem do outro lado e disse para os seus discípulos assim, vamos ler a palavra do Senhor? Ele disse assim, no versículo 35: naquele dia, a minha vida está com uma versão um pouquinho diferente. Baixa só um pouquinho o fundo, Cris. Só um pouquinho. Aí, naquele dia, ao cair da tarde, ele decidiu: vamos para o outro lado do mar. Só até aqui. Glória, podem se acertar. Jesus, a gente percebe lendo a palavra de Deus que Jesus ele tinha o costume de dar aos seus discípulos uma aula teórica
E depois da aula teórica, ele levava os discípulos para a prática. Então ele começou a ensinar os seus discípulos. Ele começou a falar sobre semente, falando do lado de cá, pregando, ensinando os discípulos, falando sobre semente. E de repente ele muda e começa a falar da menor semente, semente do grão de mostarda. Ele fala como se já tivesse, porque tem hora que o crente precisa pegar o que Jesus está falando com ele, da igreja, sabe, irmãos? Tem que estar prestando muita atenção na palavra de Deus. Porque Jesus falava, começou a ensinar os discípulos, ali já estava dando aula teórica aos discípulos. E ensinando, ele vai e entra na semente de grão de mostarda. Se você tiver fé como a semente de um grão de mostarda, dirá esse monte, através do outro lado, e assim ele fará. Ensinando os discípulos. E de repente, Jesus diz aos seus discípulos o que eu li agora: passamos para o outro lado. O que tinha do outro lado? Tinha um homem que ele amarrado com grilhões, com cadeias, aleluia, com prisões. Não tinha nada que segurava aquele homem, irmãos. Quebrava, destruía. Eram os demônios, não era a pessoa. Não era ele que era ruim, as pessoas fugiam dele. Mas é o que estava no corpo dele, na vida dele, estava oprimindo aquele homem. Ele não tinha comunhão com os vivos. Esse homem ia para os cemitérios, subia os montes. A Bíblia diz que ele gritava. E a Bíblia diz que ele talvez pedia por socorro. E Jesus do lado de cá, ele escuta alguém, irmãos, que está do outro lado. Você pensa que aquele viciado, você pensa que aquela pessoa que tem um vício, que não consegue se libertar, muitas vezes em sã consciência ele não pede por socorro? Ele não pede pelo abraço ou por uma palavra sua? Aquele homem do outro lado gritando. A Bíblia diz que ele subiu, se cortava com o carro. Será que ele está tentando fazer com que alguém ouvisse ele? E de repente Jesus, ensinando sobre a semente para os seus discípulos, ele diz: agora nós vamos para a prática. Passamos para o outro lado. Aleluia! Ele leva os discípulos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os discípulos entram com ele no barco, com ele também outros barquinhos, a Bíblia diz. E de repente, quando eles estão viajando no mar, Jesus diz: chegou a hora da prática. Porque não podemos viver só teoricamente, irmãos. Temos que viver a prática das coisas. Jesus, ele te leva para a teoria, o ensinamento, mas ele vai te levar a praticar também, a exercer a sua fé. E agora a Bíblia diz que Jesus, ele vai para a polpa do barco, coloca a sua cabeça sobre uma almofada e vai o quê? Descansar. O barco sendo guiado, sendo levado para o destino onde Jesus determinou. E se Jesus determinou alguma coisa, não tem quem possa impedir. A Bíblia diz que se levanta um grande temporal de vento e tempestade. Repita comigo: vento e tempestade. E quando era tão grandíssimo, porque quem estava no barco era pescador, era homem que conhecia o mar. Aquela tempestade não era uma tempestade normal. Por que eu digo isso? Porque os homens conheciam o mar, eles se apavoraram e não sabiam o que fazer. Jesus tinha entrado no barco, estava na polpa do barco descansando, e os discípulos em cima, totalmente apavorados, porque as ondas, diz que as ondas enchiam o barco de água. Eles não sabiam o que fazer. Eles não sabiam o que decisão tomar. Se pulavam do barco
ou se ficavam dentro do barco. Era a primeira aula que Jesus estava ensinando para os discípulos. Jesus estava ensinando aos discípulos a ter fé. De repente eles, aleluia, se apavoram, louvado seja Deus, começam a lançar coisas fora para ver se aliviava o barco, para o barco não se quebrar. Glória a Jesus. E eles desesperados esquecem que Jesus está no controle. Ah, eu não entendi não, irmãos. Você sabia que tem hora que a gente esquece? Jesus muitas vezes te ensinou a teoria, agora te levou para a prática. E na prática a gente esquece que Jesus está dentro do nosso barco. Esquece que Jesus está no controle. Esquece que Jesus, que ele está com... Pode deixar que está tudo no controle. Não vai virar o barco não. Não vai tomar o barco não. Jesus está no controle da situação. A gente que olha a situação muitas vezes que estamos vivendo ou que estamos passando, nós vamos dizer: esse barco vai virar. Jesus disse: barco que Jesus está dentro dele não vira. Repita comigo: barco que Jesus está dentro dele não vira, não naufraga. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus está no controle. Talvez você, aleluia, os discípulos ali apavorados, sem saber o que fazer, querendo tomar qualquer tipo de decisão. Mas nessa manhã eu quero dizer para você, no meio do vento e no meio de tempestade, não é hora de tomar decisão. Sabia, irmãos? Tem muita gente que tomou decisão no meio do vento e da tempestade, disse: meu Deus, tomei uma decisão precipitada. Agir sem pensar, no meio da emoção. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem hora que não é, aleluia, no meio do vento, no meio da tempestade, não é hora de tomar decisão. É hora de acordar o mestre que está na polpa do barco, aguardando ser despertado por mim e ser despertado por você. É hora de descer, irmãos. É hora de orar. É hora de praticar. É hora de buscar o mestre. Eles estavam apavorados, querendo tomar. Tem hora que a gente se apavora e quer tomar qualquer tipo de decisão. Tem hora que Deus está dizendo: fecha a boca. Tem hora que Deus está dizendo: não vai embora da sua casa, fique aí, eu vou acalmar. Na banda lá serve, dá lá serve. Aleluia. Tem hora que você está dizendo: eu estou aguentando, mas eu vou embora nessa casa. Lá banda lá serve. Mas o Senhor está dizendo: calma, eu estou no controle e vou colocar as coisas no lugar. Pedro e os discípulos ficaram totalmente apavorados com o que estavam vendo e não prestaram atenção que Jesus, mesmo dormindo, ele está no controle. Aleluia. Nós sabemos ali, louvado seja o nome do Senhor, que o inimigo tentou. Mas quando Deus quer operar, ninguém pode, não é tempestade não, irmãos. Não é levante não, irmã, que vai impedir dele fazer o que ele tem que fazer, não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem gente aqui dentro apavorada, aleluia, achando que Jesus não está no barco dele. A Bíblia diz, louvado seja Deus, aleluia, Salmo 46, que ele é socorro bem presente. Ele está bem presente na hora da sua necessidade, na hora da tua angústia. Ele está presente, assistindo você bem de perto. Estava assistindo os discípulos bem de perto. Ele estava assistindo Pedro, João. Ele estava vendo, vamos ver qual é o comportamento deles. Eu ensinei para eles na classe sobre a semente, sobre a menor semente. Eu ensinei para eles. Agora vamos ver como é que eles se comportam. Vamos ver se a fé deles é inabalável ou é abalável. Porque o professor, tem hora que você estuda, mas depois vai chegar a provinha para você fazer. Vamos ver como é que você vai sair na prova.
Vamos ver qual é a sua nota. Como é que está sendo a sua nota, irmão? Não estou aguentando. Está aguentando mais, irmão? Jesus está dizendo, eu estou no controle. Irmão, acho que eu vou desistir, irmão. Vai sair da faculdade de Jeová? Eu vejo pessoas, louvado seja o nome do Senhor, que eles, aleluia, começam a procurar e colocar a culpa nas coisas, culpa em alguma coisa, para ele poder fugir do processo que Deus está dando para ele. Eu acho, tem uns que dizem, eu acho que é a igreja, eu vou mudar de igreja. Pula para uma igreja, pula para outra. Mas lá estará o Senhor, viu? Com a matéria na mão e dizendo, faz a prova. Aí você vai chegar na outra igreja e vai chegar a mesma prova, você não fez ainda. É preciso passar por ela. Aí você corre para lá, corre para cá, mesma prova, mesma coisa. Diz, eu já saí desse lugar por causa disso. Agora vou no outro, mesma coisa, do mesmo jeito. É a mesma prova. É porque você não fez ainda. Precisa ser completada. E o processo na vida dos discípulos precisavam. Aí de repente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí alguém desperta. Pedro acorda. Pá, dá um branco. Porque tem lutas na vida da gente, dá aquele branco que a gente esquece até que Jesus está no controle. Tomamos qualquer tipo de decisão. E depois quando nós vamos olhar, meu Deus, não era para ter feito desse jeito. Aleluia! Era para ter falado com ele primeiro. Glória a Jesus. Aí Pedro, de repente, aleluia, dá um estalo na mente de Pedro. Pedro diz, ei João, Jesus entrou no barco, não entrou? Ele entrou ou não entrou no barco? Entrou. Pedro desce até Jesus, irmãos. Totalmente, porque o barco, quando as ondas desequilibra você fica desequilibrado. E tem crente desequilibrado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele chega apavorado até Jesus e começa, mestre, Jesus dormindo no meio do vento e da tempestade. Jesus, ó. Ele chega até Jesus que está dormindo. Mestre, o senhor não está percebendo não o que está acontecendo? E Jesus dizendo, calma Pedro. Aleluia. E Pedro dizendo, calma. Como calma? Olha a situação. Calma Pedro. Mas não dá para ter calma no meio da situação que estamos vivendo. Calma Pedro. Mas ó, calma Pedro. Aleluia. Pedro desequilibrado, jogado para lá e para cá. E Jesus equilibrado. Calma Pedro. Oh, glória a Jesus. Calma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Existem pessoas desequilibradas, pessoas, aleluia, que perdem o equilíbrio por qualquer coisa. E o Senhor está dizendo nesta manhã, tenha paz no meio da tempestade, tenha paz no meio do vento, fica você em paz. Você já viu aquele crente que quanto mais fogo, de repente tem uma confusão, em vez de ele ser um pacificador daquela tempestade, ele manda mais fogo para cima. Não, é assim mesmo. E vai para, aleluia, louva. Deus te chamou para pacificar. Deus te chamou para ser pacífico. Deus não chamou ninguém para trazer mais problema. E me dará sério. Tem crente que ele vê um lar quase destruído, em vez dele lá ajudar, ele vai pôr um fogo. Jesus era pacífico. Glória a Deus. Ele vê a confusão formada, ele vai lá pôr mais confusão ainda. Jesus te chamou, e ele dizendo para calma Pedro, não põe mais fogo não. Pode deixar que eu estou no controle. Jesus está dizendo para Pedro, e Jesus está dizendo para mim e para você, que ele está no controle da situação. Glória a Deus. Você está achando que o barco vai virar. Ele diz, calma Pedro.
E Pedro desesperado, calma, o senhor não está vendo não? Ele vai, sobe tranquilamente, repreende os discípulos, como se ele dissesse: eu não ensinei para vocês lá atrás, acabei de ensinar sobre as sementes, sobre a fé. Por que temeis? Por que estão tão apavorados, homens de pequena fé? Ele olha para o vento e diz: ei, vento, o vento, aquieta, mar. O mar, oh, glória. Você não entendeu nada ainda. Você está aí, está desapercebido ainda. Ele decidiu ir. Ele decidiu atravessar para o outro lado. Ele tomou uma decisão e quando Jesus toma uma decisão, ele pega você, coloca dentro do barco, vamos ver como é café da minha filha. Ele entrou no teu barco, irmão, nos momentos de mais turbulência, é o momento que Deus está fazendo a obra. É o momento que está acontecendo o processo de Deus. Você não pode ficar abalada. Aleluia. Porque temeis, homens de pouca fé. Ele acalma a tempestade, acalma o vento, acalma tudo. Aleluia. Agora os discípulos vão começar a perguntar um para o outro: que homem é esse? Quem é este homem? Oh, glórias. Você conhece Jesus? Conhece? Tem certeza que você conhece Jesus? Tem. Jó foi um homem sincero. E Jó disse assim: eu te conheço de ouvir falar. Não vou te dizer que te conheço de ter experiência contigo, não. Mas eu te conheço de ouvir falar. Mas o dia que o Senhor pegou na minha mão, eu passei turbulência, perdi casa, perdi filho, perdi gado, perdi ovelha, perdi saúde. Aleluia! Hoje eu te conheço. Glória! Hoje eu tenho experiência contigo. Deus fiel na terra. O Senhor me processou. E o processo que o Senhor me processou, eu fiquei triturado. Mas hoje eu trago as marcas do Senhor na minha vida. Levante a sua mão. Traga as marcaduras de Cristo. Tem pessoas que querem servir a Deus, mas não querem ser marcados por Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os vasos mais usados por Deus têm a assinatura dEle. Qual é a assinatura dEle? Eu trago em mim as marcas de Cristo. A banda, as marcas, a lacanda, a serve, a nassúria. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eles ficam a perguntar: quem é esse homem? Que homem é esse? Quem é? Você conhece ele? Você conhece o Espírito Santo? Conhece? Você conhece o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que chora quando você chora, sofre quando você sofre. Quando você está lá no leito, ele vai estar do teu lado juntamente com você. Esse é o Espírito Santo. Você conhece ele? Conhece? Você conhece o Paracletos? Labando me dará certo, me dará baixa. Oh, glória! Tem dia que a gente está chorando e o Espírito Santo está dizendo: eu sou o teu consolo. Aleluia! Eu sou o teu ajudador. Eu entro nesse barco contigo. Eu vou na tua casa. Eu vou pegar aquele moço, aquela moça, aquele homem que está no vício hoje.
Desde quando Deus decidiu entrar no teu barco, parece que o teu barco virou de cabeça para baixo. Todas as vezes que Deus entra no barco de alguém, entrou no barco de José, a vida de José virou de cabeça para baixo. Ele diz: depois que o Senhor mostrou aqueles sonhos para mim, parece que agora está dando tudo errado. Mas nada. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai pegar na minha mão, Ele vai pegar na tua mão e vai dizer: vem comigo. Você vai passar no meio de espinheiro, você vai passar talvez em calabouço, ser jogado em poço, ser caluniado, mas Ele está dizendo: vem comigo. Sou eu que estou te levando, sou eu que estou te conduzindo. Deixa Ele pegar na tua mão, deixa Ele te levar. E a cavalgura e a caminhada do Senhor foi sofrimento até o Calvário. E muitas vezes Ele leva a gente até uma crucificação. Sofrimento, mas tudo para a glória do nome dEle. Deixa eu terminar essa mensagem, senão não dá tempo. Jesus acalma a tempestade, acalma tudo. Quando Ele chega, o diabo estava tão furioso ali, irmãos. Tem hora que o diabo tenta. Só que tem muito crente dando muito ibope, tudo ele fala, tudo é o diabo. O diabo fez isso, a macumbeira fez, pegou, tudo fez, aconteceu, está acontecendo tudo na minha vida, tudo o diabo está fazendo. E o teu Deus está fazendo alguma coisa? Aleluia! Parece que o diabo está mais poderoso do que tudo. Se você ler o livro de Jó, Jó não transferiu nada daquilo que estava acontecendo, nada para o diabo. Ele dizia: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não diz: Deus me deu, o diabo está tomando. Não, ele disse assim: Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Porque tem muita gente, aleluia, tudo dando muito ibope para o inimigo. É ibope toda qualquer coisa que acontece do inimigo, parece que acontece na vida dele. Mas se alguém ora, uma palavra é pregada, não tem efeito na vida dele. Mas as coisas do inimigo, tudo tem efeito. Parece que o inimigo já é teu sócio. E quem tem que andar conosco é Ele, a glória dEle, a graça dEle. Porque, aleluia, nada acontece conosco se Ele não permitir. Porque ao nosso redor estão os anjos de Deus com uma aliança fechada. Eu creio, eterno da minha alma. E ao nosso derredor está o adversário procurando brechas, procurando alianças quebradas para ele poder entrar. Coisa linda, Jesus. Ai, na suia, na então ele não entra assim, então ele não vai entrando assim à toa, não, irmãos. Não vai entrando à toa, não, tem uma aliança fechada. Se está entrando assim desse jeito, é porque precisa fechar as brechas. Precisa, louvado seja Deus, fecha as brechas para que ele não entre. Porque se está tudo acontecendo na tua vida, tem alguma coisa errada. Porque só vai acontecer. Ele pediu permissão a Deus para tocar em Jó. Ele não foi tocando assim, não. Ele falou: Senhor, o Senhor dá tudo para ele. Ele tem tudo que quer. Louvado seja o nome do Senhor. Como é que ele não vai te adorar? Me permita que eu toque para o Senhor ver. Ele pediu a permissão. Olha aí, general de guerra. Poderoso é o teu nome, Jesus. Pensa que o diabo não vai pedir permissão para tocar em mim e você? Não vai. Então ele vai lá no trono, a pessoa diz: não vai até o trono de Deus, não vai. Ele vai até o trono de Deus. Deus, Senhor da glória.
Como assim? Eu não entendi, mas vai lá, vai. Um dia Jesus disse para Pedro: ó, Satanás foi lá pedir para o meu pai para se andar com você aqui, mas eu roguei ao meu pai para que lhe poupasse a vida. Vai mandar a Cécia. Eita glória! Só vai acontecer alguma coisa comigo, contigo, se Deus permitir, linda. Sem permissão dele. Vamos terminar a mensagem. Jesus chega do outro lado. Deus tremendo. Oh Deus poderoso. Quando Jesus chega do outro lado, aquele homem que estava gritando por socorro, ele vem correndo, os demônios segurando, mas ele cria força. E vem correndo, os demônios não aguentam. Eles caem prostrados. A Bíblia diz que eles caem prostrados, os demônios, presta atenção, no corpo daquele homem, cai prostrado. Meu Deus, eu creio, Jesus. E adora ele. Oh, glória. Você não quer adorar, não? Você não quer adorar ele, não? Até os demônios se prostraram e tiveram que adorá-lo, glorificar e reconhecer a grandeza dele. Você não quer adorar, você não quer glorificar. Você sabia que tem crente que na igreja ele chega na igreja, não, esse irmão não vou dar nem glória, ele é como se fosse pro irmão que está dirigindo o culto da igreja dele. Eita, meu Jesus. É porque a irmã que eu não gosto, nem vou nesse culto, é esse culto que você precisa ir. Você não vai adorar homem, você não vai adorar mulher, você vai adorá-lo. Você não vai por causa do homem, você não vai por causa da mulher, você vai por causa dele. Mas tem crente que pegou esse mau costume, isso é tudo carne. Esses negócios porque a Bíblia diz no livro aos Coríntios que o espírito mundano causa dissensões no meio da igreja. Até a última briga deles lá, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou não sei de quem, nesse culto eu não vou, mas no culto de Apolo eu vou, no culto de Paulo não vou, mas no outro eu vou. Que história é essa? Aí Paulo até chega lá e repreende aquele povo, sabe dizendo o quê? Eu não posso falar com vocês como se fossem espirituais, não dá. Eu tenho que falar com vocês como se vocês fossem carnais, porque, aleluia, tendo dissensões entre vocês, porventura não sois vós carnais, está tudo na carne, não tem nada do espírito aí. Tem crente que está com esse mau costume ainda. Tira esse mau costume da sua vida, minha filha. Tira isso da sua vida. Vai no culto do irmão que você não gosta. Você não vai adorar o irmão, você vai adorar a Deus. Você não vai adorar o irmão, você vai adorar a Deus. Mas aquele pastor não vou no culto, não tem. Aleluia, louvado seja Deus, o culto não é dele, ele está fazendo culto ao Senhor. Aleluia. E principalmente você precisa entender que o teu culto, ele é individual. Está pensando que nós estamos aqui no culto, tem bastante pessoas aqui. Presta atenção. Só que tem um anjo aqui. Eu não estou vendo, você não está vendo, eu já vi pessoalmente. De olho aberto. Mas tem um anjo aqui. Esse anjo aqui está esperando até o término desse culto. Com uma salva nas tuas mãos. Ele não vem tirar dízimo. Ele não vem tirar oferta. Sabe o que ele vem fazer aqui? Ele vem recolher a tua adoração, o teu louvor, a tua alegria que você trouxe para esse culto, para com ele. Ele vem recolher. E é individual. Pode ter 1 milhão de pessoas aqui. Cada culto ele receberá individualmente. Então, aleluia, muitas vezes você vai na
na igreja porque a igreja está cheia. Você está enganado, irmão. Pode ter uma pessoa. No culto que você está, pode ter um só. Ele vai lá, com culto com um só. Vai recolher a adoração daquele um que está naquele culto. Então, faça o seu culto. Não faça dissensões. Adora a Deus sem dissensão. Que quem causa dissensão aqui na Bíblia Sagrada, estou provando na Bíblia, que é o espírito mundano. O espírito do mundo. Glória a Jesus. Vamos terminar a mensagem. Aquele homem cai prostrado aos pés de Jesus. Quando ele cai prostrado aos pés de Jesus, Jesus vai perguntar: quem é você? Eles dizem assim: eu vou intimidar Jesus. Como assim? Nós somos uma legião. E Jesus diz: e daí? Porque legião, porque são muitos. E Jesus diz: e daí? Eles se assustam com Jesus. E eles veem que não dá. Eles olham para uma manada de porcos que está passando. Eles estão tudo amarrados ali, irmãos. Eles não podem sair. Eles não podem correr. Eles não podem fugir. Porque todos os demônios que estavam no corpo daquele homem estão tudo amarrado ali. Aí eles vão ter que pedir permissão para Jesus. E vai dizer para Jesus: Senhor. Aí ele vê uma manada de porcos passando. Eles vão dizer para Jesus: Senhor, o Senhor nos permite. Porque se Jesus dissesse não, eles continuariam no mesmo lugar. O Senhor nos permite que nós entremos naquela manada de porcos que está passando por aí. Jesus, faz favor, sai deste homem. Glória a Jesus. Diz a Bíblia que os demônios, irmãos, eu sei que na sua casa tem alguém que ninguém dá nada. Ninguém acredita nessa pessoa que está na sua casa. Talvez pessoas até fujam dele, que nem fugiam desse endemoniado gadareno. Mas são os demônios, são a opressão. Tem hora que este jovem que está na sua casa, esse senhor, essa moça, está gritando por socorro. E você precisa ser na sua casa, não trazer mais turbulência, mas você precisa ser o pacificador da sua casa. Em vez de você chamar o teu filho de drogado, Jesus podia chegar: você é um endemoniado, moço. Não, Jesus disse: você não é endemoniado, não. Os demônios estão em você, mas eles vão sair hoje. Porque tem mães, tem pais, que em vez de ajudar, eles complicam mais. O Espírito Santo está mandando dizer isso aqui. Porque ele acha que porque ele recebeu o Espírito Santo, essa graça gostosa que a gente se alegra, o teu filho, a tua filha, o teu esposo não recebeu ainda. Então eles ainda têm esse vazio dentro deles. Você precisa entender isso. Meu Deus. Ele não é igualzinho a você, que sentiu a graça, a alegria do Espírito Santo. Ele precisa dessa graça ainda, tenha calma com ele. Ah, pastor, você não sabe, está vendendo todas as coisas lá dentro da minha casa, pega tudo para vender, arranca tudo. Eu tenho que fechar tudo, até a geladeira está fechada no cadeado. Jesus está dizendo nessa manhã: eu estou indo de encontro a Ele. Levanta a sua mão para o céu aqui hoje.
Jesus está indo numa casa. Moça que está com a criança no colo, Jesus está indo na sua casa. Jesus está indo na sua casa, na tua casa. Por isso que parece que o negócio virou de cabeça para baixo. Essa é a mensagem revelada pelo Espírito Santo. Calaba. Eu não entrei dentro da sua casa, mas Jesus entrou dentro dela hoje. Eu vejo anjos varrendo a casa aqui, limpando. Deus vai colocar as coisas no lugar. Quando Jesus expulsa o demônio daquele homem, a Bíblia diz, irmãos, que ele volta à sã consciência. Esses dias eu encontrei um rapaz que ele é drogado, daqueles que só Jesus na casa vendia coisa, batia no meu portão querendo vender coisa. Agora esses dias eu encontrei ele limpo. Deus vai limpar alguém da sua casa. Limpo das drogas, limpo de tudo. Ficou um rapaz bonito, outra pessoa. Ele olhou e disse: pastor, olha como é que eu estou, pastor. Engordei. Minha mulher que largou de mim, que disse que eu não valia nada, quer voltar para mim de novo. Ah, pastor, mudei, tá vendo? Oh, glória! Deus é maravilhoso! Que a gente olha para nós, irmãos. Você olha para você. Quem era você? Deus poderoso! Deus fiel! Quem era eu? Deus fiel! Aleluia. Então não pode julgar alguém que está numa situação desse jeito. Esses dias atrás, tinha um homem. Eu sempre vou contar essa história. Esse homem, eu passava para a igreja, ele caído ali. Um dia eu falei, cheguei mais cedo, passei para a igreja, e quando eu passei para a igreja, eu sentei do lado dele. Eu falei: moço, por que o senhor bebe tanto, fica tanto nessa situação? E comecei a conversar com ele. Uns 15 minutos. Eu levantei para sair, ele falou: pastor. Levantou também. Pastor, deixa eu te dar um abraço. Me deu um abraço. Depois ele me dá um abraço, ele disse: eu vou na igreja com você. Deixa eu te falar uma coisa, pastor. Eu tenho parente aqui. Eu tenho família aqui. Mas ninguém da minha casa tirou esses 15 minutos que o Senhor tirou para conversar comigo. Não é muito tempo que você vai perder, não, minha irmã. Jesus não perdeu muito tempo ali, não. Jesus, ele não perdeu tempo. Ele foi ali porque tinha um rapaz. E talvez seu filho, nos momentos são, ele está gritando por socorro. Aquele moço gritava, uivava, a pessoa acha que talvez era outra coisa. Não, muitas vezes ele estava gritando. Chegou, com os vivos não dava para ele conversar. Então ele ia lá no cemitério, e talvez chegava lá próximo à cova e dizia: será que tem alguém aí para me ajudar? Porque aqui nos vivos ninguém quer me ajudar. Tem alguém aí? Ia nos cemitérios, ia para os montes. Só que Jesus escutou do outro lado, dizendo: tem alguém gritando por socorro. Passamos para o outro lado, tem alguém pedindo por socorro. Eu vou passar para o outro lado. Ele libertou aquele rapaz, que ele ficou são. Os materialistas daquele lugar, irmãos. Tem gente que é tão materialista. Tem gente que é tão pegado nas coisas materiais, que ele quer só tirar o material. Quero o material, quero dizer, meu presente. Não conta nas coisas espirituais. O negócio dele é materialismo. Os materialistas daquele lugar, eles não observaram um rapaz limpo e perto, mas observaram os porcos que morreram. Não observaram que Deus libertou alguém que dava trabalho na cidade, mas observaram que bagunça. Disseram: que bagunça, o que está acontecendo aqui? Não prestaram atenção no moço que estava liberto, que estava limpo.
Aí disseram, esse bagunceiro aí, ó, chegou um bagunceiro aqui na cidade, aqui fazendo bagunça aqui, agora está acontecendo tudo isso por causa dele. O povo daquela cidade, os fazendeiros, aqueles homens disseram, olha, manda embora, nós não queremos ser aqui não, vá-se embora. O demônio entrou na vida deles também. E disseram, vai embora, nós não queremos ser aqui não, o senhor está atrapalhando aqui o nosso comércio, o senhor está atrapalhando as nossas coisas, nós não queremos ser aqui não, vai embora daqui, vai embora. Jesus nem bateu boca e Jesus tranquilo disse, obrigado, eu já fiz o que eu tinha que fazer aqui. Glória a Jesus. Jesus indo embora, quando Jesus está indo embora, aquele moço em sã consciência vem correndo e diz para Jesus, Jesus, me deixa eu ir com o Senhor. Porque, irmãos, quando uma pessoa recebe a atenção de alguém, Aleluia. quando recebe uma atenção sua, aquele rapaz, ninguém dava atenção, ele ia atrás de quem? Mas como ele viu que Jesus deu atenção para ele, Jesus olhou para o problema dele, disse, eu vou te ajudar. Ele chega até Jesus e diz, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus disse, não, você não vai comigo. Eu fiz essa obra, eu fiz essa obra aqui na tua vida, e estou te consagrando a evangelista nesse lugar. Mas eu não sei pregar, Jesus, eu não sei falar. Não precisa. Aleluia! Mas quem vai me ensinar? Não precisa. Que olhar para você, eu glória. Que olhar para mim, e vai olhar para você, vai olhar para o teu filho, vai olhar para a tua casa e vai dizer assim, se ele mudou, eu também posso mudar. Se Deus transformou a vida dele, ele também pode transformar a minha. Então você vai ficar aqui como testemunho. Quem olhar para você vai perguntar, quem fez isso na sua vida? Foi um Jesus do outro lado. Você vai pregar Jesus. Você vai lá, só fala de Jesus, irmã. Só fala de... Eu não sei ler a palavra, mas eu sei falar Jesus. Levante a mão para o céu. Diga, eu não sei falar a palavra, mas eu sei falar de Jesus. Foi ele que me curou, foi ele que me libertou, foi ele que entrou na minha casa, entrou na minha vida e entrou na minha família. Foi ele. Porque não deu tempo daquele moço aprender nada. Mas quem olhava para ele, esse moço não era doido agora, foi um homem que veio aqui, um homem que expulsaram daqui, que fez isso na vida dele. Eu acredito que o povo da província daquele lado corria para a casa de Jesus do lado de cá para conhecer quem é Jesus. Por causa da tua vida, tem pessoas que vão atravessar a fronteira. Glória a Deus. Ficamos de pé. Oh glória. Essa é a mensagem que o Senhor me colocou essa noite. Creia. O Senhor te colocou teorias. Te colocou teorias e fé. Só que Jesus vai te levar para a prática. Para praticar e exercer a sua fé. Tudo aquilo que Jesus estava dando aos discípulos era ensinamento. Olha como se expulsa demônio. Está vendo? Olha, sai demônio. Olha lá os discípulos. Ele estava pensando para o lado de cá, já encontrou uma mulher de fluxo de sangue. É só milagre, ensinando aos discípulos. E assim Jesus vai ensinar para nós também. Palma para Jesus. Senhor. Entra nesse barco. Essa família, esse filho desse homem, dessa mulher, esse rapaz, esse moço, esse jovem, que tem feito pessoas sofrer lá, sofrer. Pai, escreva uma nova história na vida, meu Deus, dessa família. Põe essa família toda no lugar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu estou orando assim porque precisa. E essa palavra não tem efeito
ela nunca vai voltar para Deus vazia. Ela vai fazer o que tem que fazer. E depois ela volta para Deus, tá? Aguarda. Só que o tempo de Deus não é o teu tempo. As pessoas pensam que esse relógio aqui é o de Deus. O de Deus não é esse não. Quando vem uma profecia que vem lá do céu, vai acontecer lá no céu primeiro. Um dia para nós, um dia para Deus, é como 1000 para nós. Então tenha a paciência de Deus trabalhar. Amém? Esse culto estará... Coloca para nós aqui, Cristiane. Esse culto estará em explosão de milagres. Louvado seja. Qual que é o canal que está agora, Cristiane? É no seu? Isso, explosão de milagres, pregações poderosas. Explosão de milagres, pregações poderosas. Está ali no YouTube com a nossa irmã Cristiane, tá bom? Se quiser anotar, Deus abençoe a todos os irmãos, as irmãs. Todas as quartas, todos os sábados nós estamos aqui. Nós estamos com vontade de tirar esse monte de gambiarra e fio daqui. Mudar aquele altar mais pro canto ali, para caber mais cadeira ali, fazer um jeito aqui. Eu sei que a gente sofre com algumas coisas, irmãos, com retaliações, com perseguição, mas eu não se importo com isso, não, que já estou velho nisso aí já. E tem coisa que calejou a gente. E eu já sou calejado. É hora que a gente quer ajudar a obra de Deus. Irmãos querem ajudar. Nunca quer. Os desejam sempre melhora para a casa de Deus. Mas nós estamos ter sempre opositor. Que nem Sambalate, que nem Tobias, que nem Gesem, que sempre vão se levantar. Nunca vão estar satisfeitos. Esses dias eu pintei a igreja e caiu tinta no chão. Aí o povo reparou a tinta que estava no chão, mas não reparou a pintura. Sujou todo o chão, mas não reparou. Eu disse assim, Neemias também, quando ele fez o mundo não estava certinho. Porque Sambalate e Tobias olharam para o mundo e disse, se passar uma raposa desse muro aí vai cair. Mas a vontade, o desejo de fazer acontecer, irmãos, isso é o mais importante, é você ter força de vontade para fazer as coisas. Não somos muitas vezes um profissional, não sou muitas vezes um pregador que prega aquela palavra que você gosta de ouvir, mas essa é a mensagem que o Senhor arrumou para mim hoje para pregar para vocês, tá bom? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos os irmãos, hoje e para sempre. Todos dizem quarta-feira estamos aqui de novo. Diz assim, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Ali tem um lanchinho, os irmãos que sentirem, fica à vontade. Você que deixou algum objeto aqui,